Olá, pessoal, estamos aqui no módulo 2. O objetivo do módulo 2 é falar sobre CSS, folha de estilo, né? É, essa terminologia aqui, na verdade, é a abreviação de Cascadable Style Sheet, que são folhas de estilo em cascata. O CSS surgiu para remover de dentro do HTML as formatações, o estilo, como o próprio nome diz. Você para então de configurar dentro do HTML cores, fontes, padrões, espaçamento, bordas e tudo mais, tira do HTML e transforma isso em folha de estilo, que é um documento capaz de padronizar a sua interface, as características de interface. Para exemplo, nós vamos começar fazendo um projeto aqui para vocês entenderem de fato como usar a folha de estilo. Tem duas, três, quatro formas de se utilizar, né? A primeira que vocês já viram é que é a CSS inline, que é quando você coloca CSS lá nos atributos, lá nas tags HTML. É uma forma de usar CSS, mas talvez não seja mais recomendado. A segunda forma é usar dentro de divs. Também é possível, você configura o CSS na sua div. A terceira forma, que é usual, é usar dentro da própria página, que nós chamamos de CSS interno. Então, se você vai fazer uma landing page, uma página rápida, você pode usar um CSS interno. Se você tem um site com várias páginas que compõem o seu site, a recomendação é que você use CSS externo. Mas, para o nosso exemplo aqui, vocês vão criar uma pasta. Eu vou abrir, a minha já está pronta aqui, chamada CSS interno, e nós vamos criar um exemplo de CSS interno. Nesse meu exemplo, eu vou colocar aqui uma página, né, chamada index.html, e vou trabalhar com HTML5, 2.5. Como eu vou tratar CSS aqui, eu peço para vocês darem uma conferida aqui nas extensões. Dá uma olhadinha se vocês têm uma extensão aí chamada CSS HTML CSS Suporte. Vocês podem colocar essa extensão, porque ela vai te ajudar no desenvolvimento do CSS. Pode colocar essa outra aqui também, que é Color Highlight. Ela dá um destaque ainda maior no seu editor em termos de cores e da formatação do hexadecimal. E nós já temos outras, né, que instalamos lá naqueles primeiros dias de aula, que também tem nos ajudado. Então, vamos lá. Nesse meu index.html, se eu estou trabalhando com folhas de estilo interna, a regra é que dentro do cabeçalho da minha página, que é a head aqui, vocês vão abrir Style. Abre Style e fecha Style. Se você tem abertura de Style e fechamento de Style aqui, significa que você vai criar uma folha de estilo interna nesse documento. E para isso, nós vamos criar, usando inclusive semântica recomendada de boas práticas, eu vou criar aqui uma página simples, usando as tags semânticas mesmo do HTML. Então, dentro do body, eu vou usar a tag header, que é a cabeçalho, muito importante. O motor de busca, né, o indexador, ele sempre corre aqui para entender o seu conteúdo. Então, é uma tag semântica. Eu estou colocando H1, que é cabeçalho número 1, estou colocando aqui, vou colocar qualquer tipo de conteúdo, tá bom, gente? H1, um parágrafo, desenvolvedor web, fechei parágrafo. Então, eu tenho primeira semântica recomendada, cria o cabeçalho do seu body, header, aí eu venho aqui para main, que é o corpo do meu documento, principal conteúdo do meu documento, e vou trabalhar com sections. As sections é uma forma de você agrupar e organizar conteúdos, também ajudando
o motor de busca, os bots do Google, a encontrar conteúdos relevantes dentro da sua página. Outra tag que vocês já conhecem é H2, lembrando em hierarquia, o motor de busca consegue ler a hierarquia do seu site, então H1 é o principal, o H2 seria um tema secundário, então vou colocar qualquer coisa aqui mesmo, tá? Conteúdo da noite, um parágrafo, fim da linguagem HTML, fechou, outro parágrafo, entendendo as folhas de estilo, fechou o parágrafo e fechou, quer dizer, fechou o parágrafo aqui, eu ainda não vou fechar o section, que eu vou considerar que tudo isso faz parte do meu main e da minha seção principal. Vou criar uma lista, que vocês já conhecem, né? Uma lista ordenada, li, estilo interno. Vou criar um outro conteúdo aqui da lista, que é estilo externo. Eu poderia ter quantos elementos eu quisesse aqui. Vou criar ainda um outro parágrafo. Espero que tenham entendido do que se trata. E aí sim, vou fechar essa section. Então, dando sentido aqui, é como se eu, nessa primeira section, eu explico, né, para o motor de busca do que se trata o meu conteúdo, né? E aí eu posso ter outras sections também com referência ao meu conteúdo, agrupando, né? Exemplo de tecnologias web. Nessa section, eu vou criar uma table. Essa table, eu vou colocar um nome nela, um ID para essa table, vai ser tabela 1. O legal de você colocar ID, né? É que você pode depois tratar via CSS esses elementos de forma separada. Então, criei uma linha aqui, vou criar um TH falando que eu tenho HTML, TH é o título da minha tabela, tá? Um outro TH, ou que é minúsculo, padrão, TH, um outro TH vou colocar CSS, e mais um TH aqui, que eu vou falar, estou tratando de DHTML. Fechei TR, fechei table, ainda dentro desse section eu posso ter uma outra table. Eu quero colocar um nome para essa minha table, que vai ser tabela 2. Table ID tabela 2. Uma linha, um TH. Vou repetir, tá? Para copiar aqui. Duas tabelas. Vou mudar aqui para JavaScript. Duas tabelas, cada um com seu ID. Então, eu tenho o main, que fechou o main. Eu tenho uma section que abriu dentro do main e fechou aqui. Outra section que fechou aqui embaixo. Dentro da segunda section, eu tenho duas tabelas. Bom, eu tenho um HTML bem convencional aqui, com o objetivo de trazer algumas tags, principalmente as H1, H2, parágrafos, sections e as tabelas, para que a gente possa entender como aplicar a folha de estilo a esses elementos. Eu vou dar um go live aqui, eu vou salvar, só para a gente ver que essa página não tem formatação nenhuma mesmo. Então, carregou aqui, ó, não tem estilo nenhum. E vamos aplicar, então, uma folha de estilo interna. Para aplicar a folha de estilo interna, eu havia comentado que eu já tenho aqui um style, né? Um style pronto, em que você pode aplicar dentro desses atributos.
Então, o meu principal elemento da página é o body. Então, eu vou aplicar a folha de estilo para o body. Quando eu quero trabalhar com o body, eu abro o bloco de folha de estilo aqui e vou aplicando os atributos. Então, eu quero trabalhar com font family. A gente já até viu isso daqui lá dentro do CSS Inline, alguns desses atributos. Eu quero que tenha background color. Vou colocar aqui C, cinzinha, cor de texto, atributo color, com preto mesmo, espaçamento de linhas, line, espaçamento de linha de 1.5, margem, vou deixar aqui o atributo, vou deixar com 0, espaçamento da margem, 0, bom, com isso, eu apliquei a folha de estilo para o meu body todo, para o meu grande conteúdo de body. Então, esse é o que nós chamamos de estilos gerais. E aí eu posso começar a trabalhar com as outras tags. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com H1, eu poderia vir aqui e formatar o H1. Mas eu quero que tanto o H1 quanto o H2 eles tenham o mesmo estilo. Então, eu vou falar que o meu H1 e o H2 vai ter um color. Vamos lá, 66, 9900, o alinhamento de text align, centralizado. Apliquei aqui no H1. Esses atributos vão se aplicar ao H1 e ao H2, mas eu posso também ter atributos, né, formatações CSS específicas só para o H1. Então, além de tudo aquilo, esse meu H1 vai ter um text decoration underline. Como vai ser, né, o texto? Ele vai ser underline. Aí eu tenho, ó, observando aqui, ó, essa tag, que dentro dela eu tenho H1 e tenho também parágrafo. Então, como eu já formatei aqui o H1, eu posso vir e tratar o header com a tag P, parágrafo. Meu parágrafo vai ficar com text align centralizado, font style, eu vou colocar italic aqui, itálico, e uma color 4. Vou salvar aqui, ó, quando eu salvei aquela minha extensão, fez as formatações, abertura e fechamento semântico, tudo bonitinho, vamos ver como tá ficando, ó, ele já tá aplicando aqui, ó. Fez um underline, centralizou, colocou cor, e bora lá. Depois deste atributo aqui do parágrafo, eu tenho também o main, ó. Tudo que estiver no man, e que for um parágrafo, então, se ele percorrer o meu conteúdo do main até um parágrafo, eu quero que ele coloque a cor branca, eu quero que ele coloque cor de fundo, vou colocar preto aqui para dar alto contraste. Espaçamento, border, radius, X, já usamos, né, esse atributo também. E aí eu vou trabalhar com as listas agora, ó, o all. Quando ele encontrar um all, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque o color, cifrão 669966, um outro tom de verde aqui. Fonte, ele. Quero que fique negrito a fonte. Agora eu vou para os tabelas.
Então, a lista eu trabalhei já, vou para a tabela. Ó. Table como um todo. Borda colapso. Ela junta as bordas, né, para não ficar com aquelas duas tarjinhas na borda, transformando em uma única borda. Vou colocar uma margem aqui para a tabela. E vou partir para os elementos, né, para as tags individuais da tabela, que é a TH e a TD. Toda vez que ela encontrar um TH e um TD, mude o tamanho da fonte para 14. Faça o espaçamento das margens de 0,5. Ali no texto também, opa, text align, center. Então, isso daqui são padrões para todas as tabelas. Mas lembra que eu criei aqui uma table ID? Eu coloquei nome para minhas tabelas. E olha o que eu vou falar. Para trabalhar com ID, quando você tem elementos com ID, você faz referência com cifrão. Sabe-se, então, que você tem um ID. Então, na tabela 1, quando encontrar a tag TH, mude a cor de fundo. Vou colocar aqui na cor. 1, 3, 4, 5, 6. Mudei aqui para um azulzão. Cor de texto. Cor de texto. Cinza. Border. Uma borda com 2 pixels, sólida, de cor específica. Então, eu posso configurar várias coisas no border aqui. Ok? Então, com isso, eu tratei o elemento com ID tabela 1. Da mesma forma, né, que eu poderia vir aqui e tratar o elemento com ID tabela 2. Mudando, né, eu vou inverter esse aqui, vou trazer esse para cá e vou levar esse aqui para lá. Fiz uma inversãozinha aqui. Vou aqui para deixei aqui branco. Aqui tem 2. Largura. Fechei. E eu acho que eu contemplei todas as tags aqui. Então, qual é o resumo de tudo isso? O resumo é que eu estou trabalhando com folha de estilo interna e tratei todos os atributos CSS aqui dentro do style do próprio documento, do próprio arquivo index.html. Vamos salvar, Ctrl S, né? E ver como ficou. Eis aqui a minha configuração CSS. Acho que com esse exemplo deu para entender como trabalhar com a folha de estilo interno. O legal de CSS é se lance. Vem aqui, coloque novas tags HTML e busque por diferentes formatações CSS para ir melhorando o seu arsenal CSS. Tá bom? Até o próximo vídeo.